Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima terça-feira, 20 de janeiro. Que Deus abençoe a nossa jornada, que esse dia seja muito especial, seja um dia na presença do Senhor. E como a oração inicial já pede, que o nosso coração possa ser repleto e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Paráclito, o advogado, aquele que vem para nos conduzir na jornada da nossa vida e nos permanecer trilhando os caminhos e os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que bom que nós estamos aqui iniciando mais um dia em oração, se conectando com Deus, aprendendo e ouvindo do seu Evangelho. Hoje, o Evangelho está em Marcos capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Enquanto você ouve esse Evangelho, eu convido você a curtir esse vídeo, a comentar e a compartilhar, para que outras pessoas também possam desenvolver esse bom hábito de começar o dia ouvindo e meditando a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem também é Senhor do sábado. E o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Esse evangelho a gente deve expandir não apenas para uma questão hoje do sábado, que já não é tão forte na nossa cultura, mas esses fariseus que foram interrogar Jesus, ainda hoje, nos dias de hoje, tentam nos interrogar com a questão da lei, da regra, das normatizações. E infelizmente, muitas pessoas, até mesmo religiosas, elas se perdem no sentido daquela norma, daquela orientação litúrgica, daquela, bem entre aspas, lei, e coloca isso em detrimento da vida humana, da dignidade, do amor, do acolhimento, do respeito à individualidade de cada um. Nós devemos sempre perceber que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele criou
normas, mandamentos, para justamente fazer com que o homem caminhasse nos seus caminhos, para que o homem não se desviasse, para que o homem não se perdesse nessa jornada. O objetivo daqueles mandamentos, como placas que sinalizavam as pessoas trilharem o caminho da intimidade com Deus. Infelizmente, muitos condenaram Jesus em nome dessas leis, em nome dessas placas, dessas sinalizações. Eles colocaram a lei acima do amor, colocaram a lei acima da dignidade do ser humano e chegaram ao ponto de colocar a lei acima de Deus. Esses exageros que comumente nós seres humanos, se não nos policiarmos, somos tentados a levar, Jesus veio justamente não condenar quem guardava o sábado, mas trazer que o homem está acima do sábado. E como eu trouxe aqui essa reflexão ampliando, o homem não está abaixo da lei. A lei vem para justamente ajudar o ser humano a viver em plenitude a sua dignidade. Mas não podemos colocar o homem, o ser humano, a criatura de Deus, abaixo dessas normas e preceitos. Só lembrando, antes de finalizar, que Deus deu a Moisés 10 mandamentos e aqueles homens criaram mais de 600 preceitos. Isso pode, isso não pode, isso pode assim, isso não pode daquele jeito, e foram ampliando e criando tantas situações que quando Jesus vem, eles querem condenar Jesus porque estava arrancando uma espiga de trigo, porque Jesus estava comendo na casa de um cobrador de imposto, porque Jesus sentou para almoçar sem lavar as mãos, porque Jesus estava fazendo uma cura num dia de sábado, e tantas outras coisas, porque Jesus falou, porque Jesus fez. E aquele radicalismo ao pé da letra de absorver a lei acima do ser humano, e foram incapazes de reconhecer Deus em Jesus Cristo. Por isso que devemos de fato nos cuidarmos com essas leis e preceitos. Elas são boas na dosagem e na medida certa. O exagero faz a gente não reconhecer nem mesmo o Deus no meio de nós, que é o próprio Jesus. Que nessa terça-feira nós possamos sentir e ver de fato a presença de Deus, principalmente no irmão que Deus nos dá a graça de convivermos. Que essa terça-feira seja muito abençoada, que você coloque a tua fé, a tua confiança diante do Senhor, acredite nele, coloca os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, as tuas vontades, os teus medos, as tuas inseguranças, apresenta tudo isso diante do Senhor. E com certeza, hoje o dia será um dia repleto de bênçãos, graça e paz. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.